Olá, espero que todos estejam bem. O trabalho aqui apresentado se trata dos efeitos de agentes limpantes no crescimento de micro-organismos em telas de smartphones. Ele foi produzido pela Aline, Ana, Beatriz, Bianca, Carlos, Emily, Fernanda, Gabriel Cunha, Gabriel Silva e Sabrina, que sou eu. Bom, quando a gente pensa em micro-organismos, a primeira coisa que se passa provavelmente pela cabeça é a questão da microbiologia, que é uma área bem interessante que estuda a atuação de micro-organismos visíveis na escala micro. E, bom, esses micro-organismos, eles são muito importantes porque formam a parte do nosso ecossistema terrestre gigantesca. Além disso, eles formam 50% da biomassa terrestre, são fontes de nutrientes da base de cadeias alimentares, participam em ciclos biogeoquímicos, na produção de alimentos e na questão da biotecnologia e muitas outras áreas aí pelo mundo afora. Então, eles são fontes de estudo recorrentes e nós decidimos estudá-los na parte da contaminação de telas de smartphones que apresentam diversos tipos de micro-organismos, podendo alguns serem patogênicos, prejudiciais à saúde humana. Com isso, a gente sabe que o uso de celulares é bem recorrente, principalmente para comunicação, entretenimento, até pelo ganho de dinheiro mesmo. E uma pesquisa interessante da Anatel fala que o Brasil possui mais de 234 milhões de celulares em uso. Então, você pega essa quantidade de celulares e vê a quantidade de agentes patogênicos, micro-organismos patogênicos presentes neles, e causa até uma certa preocupação, né? E pensando nisso, e nas duas últimas grandes epidemias do século, como a gripe suína, a Covid-19, nós decidimos analisar o papel de agentes limpantes, o efeito asséptico dos métodos mais utilizados para a limpeza dos smartphones, dos celulares, e assim verificar a eficácia desses agentes limpantes na remoção dos micro-organismos das superfícies das telas dos celulares. E com isso ver o papel dos eletrônicos na transmissão das doenças e quão eficazes os agentes limpantes são para evitar, né, a contaminação aí mundo afora. Então, nós utilizamos 3 variáveis dos agentes limpantes, que são o álcool etílico 70, representado pela letra A, aqui na figura, o limpa-tela, L, e o tecido da roupa, a manga da blusa, que é bem corriqueiro, né, a gente limpar o celular com a manga da blusa. Então, com essas análises, agora a gente vai apresentar a metodologia do nosso experimento. Agora vamos falar um pouco da metodologia do nosso projeto. Começaremos falando sobre o nosso questionário. Foi aplicado um questionário para todos os voluntários que forneceram celulares para o nosso projeto, com 2 perguntas. A primeira delas foi: quando foi realizada a última limpeza do celular, com opções de 1 a 7 dias, e em quais ambientes o celular teve contato após essa última limpeza. Posteriormente, nós montamos os experimentos propriamente ditos. Aqui temos com a preparação do nosso meio de cultura. Mensuramos o LB, o agar, a glicose e a água destilada. Adicionamos essas massas e volume a uma garrafa de 1 litro que foi levada à autoclave. Após 40 minutos, retiramos e levamos todos os componentes para o nosso experimento para o fluxo laminar, a fim de evitar a contaminação. Já no fluxo laminar, marcamos as placas de Petri com 4 quadrantes para dividir controle negativo, positivo, método de limpeza e a coleta suja mesmo do celular. Adicionamos 15 ml de meio de cultura em cada uma das 12 placas deste primeiro experimento. Aguardamos secar e aplicamos o controle positivo com a E. coli em todas as placas. Aqui a gente tem um esquema de como ficou as placas distribuídas com os quadrantes. E agora a gente vai falar da metodologia das coletas. Tínhamos 16 celulares divididos em 4 grupos. Os celulares foram subdivididos em 4 partes proporcionais. Essa subdivisão nos celulares foi feita para contrabalancear a coleta, já que existem áreas que têm maior contato com o uso e outras áreas que não. Para a coleta, utilizamos um suave, que foi passado, o mesmo suave foi passado em todas as áreas de um grupo e aplicado posteriormente na placa. As placas posteriormente foram levadas à estufa com pressão e temperatura constante e monitoradas por 3 dias. Realizamos um segundo experimento, utilizando somente 4 smartphones e 4 placas de Petri, que foram divididas em 3 partes, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Todas as placas tinham controle positivo e negativo. Igualmente, o controle positivo foi feito com a E. coli e cada placa tinha uma amostra diferente, que foi sujo ou sem limpar,
limpa com limpa-tela, limpa com álcool 70 e limpo com a manga. Para análise dos micro-organismos, foi utilizada uma lupa. Aqui a gente tem uma imagem. E o método ocorreu pelo equipamento apresentar quadrantes de 1 centímetro quadrado, que foi possível utilizar para estimar a área que cada uma dos micro-organismos, colônias ou fungo ocupavam na placa. Como resultado do questionário, nós tivemos que 35% dos aparelhos foram higienizados 4 dias antes, porque realizamos a higienização de todos os aparelhos após a coleta do primeiro experimento, que acabou por ter a contaminação do controle negativo e tivemos que realizar o seu descarte. 30% dos aparelhos foram limpos no dia anterior, que foi quando realizamos a coleta para o outro experimento. Em relação aos ambientes em que foram utilizados, nós tivemos destaque para ambientes com alta movimentação, como o transporte público, sendo que todos os aparelhos foram utilizados nas instalações da UFBC. As placas do primeiro experimento foram descartadas porque teve a contaminação, sendo que tivemos 3 petições que foram úteis e 2 que foram descartadas. Por a razão do crescimento dos micro-organismos ocorrerem por meio de uma função exponencial de base 2 e queremos o coeficiente de relação da reta, acabamos por apresentar os dados por meio de um gráfico com o logaritmo das áreas das colônias na base 10 em milímetros ao quadrado, sendo que quando não ocorreu crescimento foi representado pelo número 0. Em todos os dias, o que teve maior crescimento foi a parte que teve higienização por meio da manga do moletom, sendo que o que foi higienizado com álcool 70 não apresentou crescimento de micro-organismos. Aqui no gráfico podemos observar justamente isso. A partir dos resultados obtidos, colocamos ele em um gráfico para visualizá-los melhor. Então, a gente tem como eixo Y o logaritmo das áreas das colônias e o eixo X os dias. Aqui, os pontos em roxo são os indicativos do crescimento de micro-organismos da sujeira do aparelho, e em verde da manga do moletom. A gente pode observar que chega a ser maior do que a própria sujeira do aparelho. O limpa-telas, em vermelho, vai ter um crescimento também expressivo, mas não tão expressivo quanto a manga do moletom. E em azul, que são os pontinhos responsáveis pelo crescimento de micro-organismos do álcool, vão estar sempre em zero, não apresentando nenhum tipo de crescimento. Também podemos observar essa discrepância num gráfico de box plot. Então, a manga do moletom tem um valor máximo muito maior do que a própria sujeira do aparelho, que vai ter, por sua vez, um valor maior do que o limpa-telas, que é maior, todos são maiores do que o álcool, que não tem crescimento nenhum. O desvio padrão amostral acabou por ser alto, pois as placas de um mesmo grupo de agentes limpantes teve crescimentos muito diferentes, sendo que uma placa não ocorreu crescimento, em outras placas teve formação de colônias circulares com um diâmetro de aproximadamente 2 milímetros no primeiro dia. A função do crescimento dos micro-organismos em função do tempo foram essas, sendo que a função F foi a que foi higienizada pelo limpa-lentes, a G a que foi higienizada pela manga da blusa e a H a que não foi higienizada. A partir desses gráficos, a gente pode chegar na conclusão que, dentre nossos 3 agentes limpantes estudados, o limpa-telas, álcool 70 e a manga de moletom, e nas condições que foram feitas da pesquisa, pelos dias que foram observados, o álcool 70 seria o mais eficiente para limpar dispositivos móveis, uma vez que não houve nenhum crescimento de micro-organismos. A manga de moletom seria a menos eficiente, que teve mais crescimento do que a própria sujeira do aparelho. E o limpa-telas seria como uma segunda opção. Então, com a falta do álcool, o limpa-telas é uma boa opção para limpar a tela do aparelho, mas ainda assim não é a melhor.